Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. Irmão ou amigo. Há muito tempo, ouvi um maçom dizer a outro que não deveriam ser amigos de seus irmãos. Foi um comentário estranho para mim, pois pensei que, quando ingressasse na maçonaria, encontraria pessoas com ideias semelhantes com as quais eu poderia passar um tempo conversando e mudando o curso do universo, todos alcançando ambições surpreendentes e elevadas. Estas são as coisas que você faz com as pessoas que você gosta. E você não gosta de seus amigos. Mais tarde, depois que me mudei para os graus mais altos, outro maçom mais experiente disse a mesma coisa, acrescentando: é um caminho solitário estar nesses graus mais altos. Embora eu pudesse ter duvidado antes, não duvidei agora. Já vi muitas coisas darem errado para questionar essa sabedoria. Meu dilema, no entanto, estava tentando descobrir qual é a diferença entre um maçom e um amigo. Porque um irmão também não pode ser amigo. Porque um irmão não deveria ser amigo. Como comunico isso a outras pessoas que se depararam com algumas situações embaraçosas e emocionalmente perturbadoras? Como também os evito? Permitam-me que comece por dizer que essa descoberta, esse entendimento entre amigo e irmão, foi uma longa jornada. Eu aprendi muito sobre mim, como a maçonaria costuma fornecer a uma pessoa em seu caminho. Eu sou o tipo de pessoa que tenta ter um comportamento agradável e ser acolhedor. Pode ser um libriano, um zelador, filha mais velha ou o que você quiser. Minha personalidade é trazer o máximo de hospitalidade possível com minhas atitudes, pensamentos e sentimentos, de modo a criar um círculo de cordialidade, confiança e autenticidade. Sinto que é a única maneira de se comunicar bem com as pessoas e como quero que as pessoas se comuniquem bem comigo. Estar aberto me dá uma visão de quem eles são. Muitas pessoas confundem isso com a amizade. Eu acho que, em geral, as pessoas do Brasil confundem bastante com a amizade, mas isso pode ser um tópico para outra hora. Ser gentil não significa amizade. Ser legal é, simplesmente, ser legal. Eu tive esse problema a vida toda e é algo que eu entendo sobre mim. Enquanto tento ficar claro, às vezes não vejo a floresta para as árvores. Eu luto para ver como ser gentil pode causar mal-entendidos. Vamos chamá-lo de ingenuidade experiente. Um amigo é alguém com quem você criou um vínculo, alguém com quem você conhece e tem um carinho mútuo. Alguém me disse uma vez: você ganha amigos. Eles são criados através de experiências de confiança, compartilhamento e ter alguém com quem é comum. Você pode ou não fornecer algum tipo de suporte para um amigo. Pode ser apoio emocional, mental ou físico. Amigos diferentes têm diferentes níveis de envolvimento e significado. Um amigo pode ser alguém com quem você compartilha eventos ao longo de sua vida ou alguém com quem você compartilha café de vez em quando. Não há expectativas na amizade geral. Cada relacionamento cria seus próprios limites e formas de pensar e estar juntos. Na Europa, conhecidos não são amigos. Você pode conhecer alguém por 20 anos, mas eles não são seus amigos. Eles são alguém que você conhece. Temos menos distinção sobre isso aqui no Brasil. Confiamos muito mais em outras pessoas que nos dizem o que devemos ser. Amigos são necessários para todos. Eles nos proporcionam uma janela para o mundo e um ouvido para conversar quando precisamos daquele confidente, daquele partidário, daquela pessoa que nos conhece melhor. Um irmão é muito diferente. Enquanto escolhemos nossos irmãos na maçonaria, é um processo muito democrático e cheio de discussões. Irmão, deve ficar claro, é um título. Pode significar um companheiro maçom, mas também é o título de alguém que é maçom. Para alguém se tornar um irmão, há um processo longo e rigoroso, em que os requisitos são definidos com base na organização ou no corpo maçônico. Por exemplo, é preciso ser justo, reto e livre, com idade madura, mente sã e moral estrita. Eles não precisam conhecer minha moral. Eles precisam demonstrar uma moral que sustenta os princípios da maçonaria, por exemplo, tolerância e prudência.
Como maçom que julga um candidato, posso afirmar com autoridade que este não é um concurso de popularidade. O candidato deve atender aos critérios e a maioria dos membros da loja concorda com a associação. Embora seja bom que as pessoas se entendam, certamente não é um requisito, a menos que algo seja seriamente desarmônico. Alguns grupos maçônicos não admitem o outro gênero, ou alguns não administram não cristãos. Quaisquer que sejam as regras de entrada, elas são rigidamente controladas pela organização global. Na minha opinião, quanto mais diverso o grupo de maçons, melhor o crescimento do ser humano e da humanidade. Que melhor maneira de entender melhor a si mesmo do que se deparar com aquelas pessoas com as quais não nos encaixamos bem. Pense, copo de pedra. Gostamos de pensar que não temos arestas, mas todas as pedras em um copo são esquisitas. Se você pegar alguém, não é porque sua superfície é super lisa. Você tem solavancos, como todos nós. É assim que melhoramos. Ao trabalhar com eles. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Selecionar quem se torna irmão é apenas uma parte da resposta à pergunta. Qual é a diferença entre irmão e amigo? O segundo vem do trabalho repetido em loja juntos como maçons. Os seres humanos normalmente são atraídos um pelo outro à medida que percebem interesses comuns. Na maçonaria, muitos irmãos viajam juntos ou oferecem suas casas para visitas e embarque. No mundo exterior, o mundo não maçônico, isso indica ou implica amizade. Para alguém que não é claro sobre seus limites maçônicos, esse tipo de interação pode ser mal interpretado. Ser gentil não é ser amigo. Ser bom na maçonaria é esperado e hospitaleiro. Por outro lado, como observei acima, concordar com alguém não é um requisito para ser ou permanecer um maçom. Todos nós não temos os mesmos pensamentos, opiniões, nem gostaríamos. Debate e retórica são coisas que criam seres humanos melhores, e os maçons valorizam o debate bem informado e opinativo. Se você não pode discutir tópicos importantes com seus irmãos, pode não ter sucesso como maçom. Em outras palavras, desacordo ou debate não é motivo de ódio ou conflito. É uma causa de crescimento. Existe um código de conduta que os maçons têm para interagir um com o outro que é bastante formal e está intacto, estejam eles em uma reunião da loja, ou em público ou em um evento não maçônico. Nenhum maçom sonharia em atacar outro fisicamente, chamando nomes para eles ou suas famílias, ou tratando-os com algo que não fosse de essência humana. Há um respeito por eles como ser humano, mas ainda mais, eles ganharam respeito porque têm o título de irmão. Também existe um respeito pelo trabalho árduo que alguém colocou em sua ordem maçônica, seja por anos de serviço, viagens a instrutores ou mentores, horas de reuniões e comitês ou outro tempo de voluntariado. Existe um respeito pela posição formalmente concedida pela loja àquela pessoa, que deve gastar seu tempo coordenando, planejando, instruindo e promover mais influência maçônica, bem como os oficiais da loja, que realizam o trabalho. Há respeito pela memorização, trabalho de graduação e uma esperança pela execução do ritual. Tudo isso exige um senso de honra para os irmãos e uma dedicação real para apoiar o que eles fazem, mesmo que não desejemos, não possamos ou não consigamos fazê-lo. Nós respeitamos o mérito e a habilidade. Esse respeito é apoiado por regras e regulamentos que exigem respeito e por uma jurisprudência que impõe essas regras. Eu acho que é aqui que as águas se tornam turvas. No mundo não maçônico, concedemos respeito por nosso próprio credo. Ganhamos amigos vivendo de acordo com nossos próprios ideais e, às vezes, comprometemos esses ideais em benefício de termos aqueles que nos cercam e que compartilham nossas inclinações. Nós tendemos a escolher nossos amigos porque eles pensam como nós, não porque pensam de maneira diferente. Geralmente escolhemos amigos dos nossos egos. Em uma sociedade cada vez mais polarizada, precisamos de nossos exércitos ao nosso redor para nos fazer sentir melhor. Em uma sociedade cada vez mais insular, confundimos a menor sugestão de gentileza pessoal como sendo atingida ou cortejada por, bem, tornar-se um cortesão.
Não se pode afirmar o suficiente que não tragamos o mundo exterior para a maçonaria e esperemos que ele se adapte. Da mesma forma, à medida que você percorre o caminho que é a maçonaria, suas responsabilidades, deveres e obrigações se tornam maiores e mais abrangentes. Seu dever cresce e sua mente deve pensar não apenas em sua própria loja, mas também em seu distrito grande e talvez toda a sua ordem. Pode até crescer até ser responsável pelo crescimento da própria maçonaria. Embora um amigo verdadeiro e autêntico nunca peça que você comprometa sua vocação por eles especificamente, isso coloca todos em um equilíbrio precário se você misturar responsabilidade, dever e obrigação de sair para tomar algumas cervejas em uma noite de sábado com um único irmão. É preciso ter muito cuidado onde termina um limite e começa outro. Como alguém se comporta está em relação direta com a forma como eles se obrigaram a uma posição dentro da maçonaria. O maior e mais difícil desafio é ser amigo das pessoas no início de sua carreira maçônica e depois pesá-lo com maiores obrigações à medida que você cresce. À medida que mudamos, às vezes nossos amigos não. Talvez não saímos mais para beber cerveja, mas fique em casa e desfrute de um bom grupo de estudo online. Pode haver uma amargura em colocar a maçonaria acima da amizade. Pode haver tristeza porque você passa um tempo com uma loja em vez de uma única pessoa. Conheço uma pessoa que se tornou o chefe de sua loja local. Quando isso aconteceu, as pessoas reuniram-se a ela para colocá-las em posições de aparente importância na loja que desejavam. Ele sucumbiu a colocá-los nessas posições e a loja sofreu por causa disso, porque eles não estavam equipados para fazer os trabalhos que desejavam. Ele pensou em seus desejos e não nas necessidades do grupo. A amizade acima da maçonaria. Ele aprendeu uma lição valiosa naquele primeiro ano. Em alguns casos, talvez você nunca tenha sido amigo e simplesmente irmão, mas é aí que as sutilezas e a hospitalidade da maçonaria se confundem com o mundo exterior. Quando você entra pela maçonaria pela primeira vez, talvez esteja procurando amigos ou até mesmo família. Você pode estar procurando por pessoas com ideias semelhantes e ter esperança de amizade. Ir e tomar café e conversar sobre assuntos esotéricos pode ser algo que você faz com amigos ou com irmãos. É a construção do relacionamento e do contexto que faz a diferença. Não é impossível ser amigo de um irmão, nem de longe. No entanto, o que vejo funcionar é quando a maçonaria é a base do relacionamento e isso tem precedência. Eu posso pensar em muitos casos em que o inverso não funciona. Na maçonaria, há o desafio adicional de mães, pais, filhos, filhas e outros membros da família se tornarem maçons, às vezes na mesma loja. Isso parece levar o relacionamento familiar moderno e torná-lo ainda melhor. Você tem o objetivo comum de se tornar pessoas melhores, em conjunto, com uma compreensão mais profunda do seu relacionamento. Talvez seja porque esse relacionamento de amizade nunca existiu entre irmãos ou pais, afinal, é família. Era a família em primeiro lugar, mesmo que os adultos também fossem amigos. A maçonaria, em seu formato familiar, apoia profundamente essas ideias e relacionamentos e os ajuda, na minha opinião, a se tornarem mais ricos. Vi famílias inteiras ingressando na maçonaria e isso cria um vínculo muito forte ao longo da vida. Vi mais do que algumas pessoas que se dedicaram toda a sua vida adulta a ajudar a maçonaria a crescer, e esse não é um caminho fácil. Eles estão no telefone das 18 às 18, com backup em e-mails e reuniões, planejando e executando o tempo todo. Se tiverem sorte, conseguirão tempo para a família e alguns amigos íntimos, algumas viagens e risadas. Eles criaram famílias que eram quase todos os maçons e talvez tenham criado alguns que eram amargos com a influência da maçonaria. Alguns trabalham há décadas para melhorar a vida de todos os maçons, sem pensar em seu próprio serviço ou sono. É tudo uma escolha, e esse sacrifício pode ser tão difícil quanto aqueles que abandonam suas vidas individuais para criar uma família ou um bando de paroquianos. Para esses poucos dedicados, eles têm muito poucos amigos, mas muitos irmãos. Para eles, tão amigos.
ou irmãos.